Bem, senhores, agora eu vou implementar o modelo de diagrama de classe sugerido em sala de aula. Então, aqui nesse diagrama nós temos a classe veículo, que é uma classe abstrata. Como que eu sei disso? Por causa da fonte aqui de veículo, do nome dela, está em itálico. Tá? Então, na UML, esse é um dos detalhes que a gente tem que observar. Esse método calcular valor da venda, ele está sublinhado porque é um método estático, ou seja, é um método da classe. Eu não dependo de uma instância da classe ou de um objeto para executar esse método. Assim, a classe veículo realiza a interface iVeículo, que tem a seguinte assinatura de método: acelerar, frear, ligar e desligar. As classes automóvel e motocicleta vão herdar a classe veículo. Então, essa seta com a linha preenchida significa o quê? A relação de herança, enquanto que a seta com a linha tracejada significa realização de interface. Então, vou vir aqui no Eclipse e começar um novo projeto para a gente revisar até essa questão de criação de projetos, de classes, para ficar tudo bem amarradinho. Então vou aqui, New Project, começar um projeto Java. Vou chamar ele de exercício revisão. Tá, vou dar uma limpada aqui na área de trabalho. Eu particularmente gosto de trabalhar com essa perspectiva aqui, ó, Java EE, mas é gosto pessoal. Isso aí não tem muita preferência, não. Ó, então tô aqui, ó, com o nosso projeto tudo vazio, apenas as bibliotecas básicas do Java. Então a gente pode até começar. Antes disso eu vou criar um pacote. Apesar do diagrama da UML não estar mostrando essa questão de pacote, vou usar nessa revisão aqui para a gente dar uma lembrada nisso. Então vou criar dois pacotes. Um vou chamar de teste. E vou criar outro pacote aqui, que eu vou chamar de IPL, de implementação. Aqui no teste eu posso criar minha classe com o método main para eu poder testar qualquer coisa, qualquer recurso. Isso eu vou fazer mais no final dessa revisão. Então aqui, na classe ImpL, qual desses elementos desse modelo eu posso começar implementando? Perceba que motocicleta vai depender de veículo, porque motocicleta vai herdar classe veículo, e automóvel também. E veículo vai depender da interface e veículo. Então é natural que a gente comece a nossa implementação pela interface e veículo, porque ela não vai estar dependendo de ninguém. Então posso vir aqui com o botão direito, em cima do pacote ImpL, eu vou em New, Interface, vou chamar aqui de veículo. Ela não vai herdar de nenhuma interface, é uma interface pública, então só mandar avançar. Então temos aqui o corpo da nossa interface. Então o que eu vou seguir agora são as recomendações das assinaturas dos métodos. Na UML eu tenho a seguinte padronização para representar um método. Primeiro eu tenho o modificador de visibilidade, onde o mais é público, menos é privado, e a cerquilha ou hashtag ela é protegido. Eu tenho o nome do método, então nesse caso eu tenho um método público chamado acelerar. Ele tem um parâmetro de entrada, que é a variável de nome valor do tipo inteiro, e o retorno desse método ele é void. Então, traduzindo aqui para a linguagem Java, eu vou declarar o método da seguinte maneira: público acelerar, eu tenho como parâmetro de entrada o valor que é do tipo inteiro, e public retorna void. Como eu estou trabalhando com interface, eu não preciso implementar os métodos na interface. As interfaces contêm apenas assinaturas de métodos. Então vou fazer o restante aqui. Frear. Ligar.
e desligar. Então, com isso, nós temos a nossa interface já criada. Agora, nós podemos criar a classe abstrata veículo. Então, percebam que a própria IDE, nesse caso do Eclipse, ele informa qual tipo de elemento está contido no arquivo. Então, esse arquivo iVeículo Java está com esse ícone I de roxo, ou seja, ele é uma interface. Então, agora eu preciso criar uma classe abstrata. Então, eu vou aqui, botão direito no pacote. Aí eu vou em New, Class. Vou chamar ela de veículo. Se eu não quiser declarar de forma manual o tipo da minha classe, posso vir aqui e marcar, falar que ela é uma classe abstrata. Aqui não tem problema deixar essa superclasse aqui, porque no Java qualquer classe herda de object. Então temos aqui, ó, nossa classe veículo. Então, primeiramente, vou declarar os meus atributos, todos estão privados para a gente manter o encapsulamento. O que seria isso? Eu só vou deixar acessível para outras classes apenas o que eu quiser. Como assim? O que eu quiser deixar escrever ou ler, né? A partir de métodos de acesso, que faz esse intermédio, que são os métodos getSet. Tá? Então, eu vou declarar aqui velocidade, placa, chassi e ano. Velocidade, placa, chassi e ano. Tá tudo aqui. Então agora eu vou declarar os seguintes métodos: o calcular valor venda, o ligar e o desligar. Esses getSet que estão abaixo eu vou gerar automaticamente usando um atalho do Eclipse. Então, primeiramente, eu vou ter o meu método estático calcular valor venda, onde eu passo um objeto do tipo veículo como parâmetro. Então, ele é público, estático, ele me retorna um valor do tipo double e o nome do método é calcular valor venda. Eu vou passar como parâmetro um veículo. Para não ficar dando erro, eu vou deixar um return null. Depois a gente volta na implementação dos métodos. Primeiramente, eu vou fazer só o esqueleto das classes. Depois, método ligar e desligar. Eles não são estáticos, então só vou pôr o void ligar. Desligar. E agora eu tenho alguns getSet para fazer, eu não tenho de todos. Velocidade, placa e chassi tem o get e placa e chassi tem o set. Então a velocidade a gente não vai configurá-la na mão. Então vamos lá. Eu vou usar um atalho do Eclipse que é Shift Alt. Estou segurando Shift Alt, vou apertar o S e depois o R. Então eu escolho como que eu vou criar os meus getSet. Então eu vou fazer o getSet para ano, chassi e placa. Aqui faltou ano aqui no modelo, mas vocês corrijam aí. E velocidade, só vou fazer o get. E vou mandar gerar. Então percebam que daqui até aqui eu tenho o getSet para os atributos que eu marquei. Então voltando aqui para a nossa classe veículo, tá tudo certo, já foi implementado. Então agora eu posso ir para as classes automóvel e motocicleta. Lembrando que elas vão herdar de veículo. Vou salvar aqui. Perceba que o ícone dessa classe ficou com a letra A porque é uma classe abstrata. O que seria uma classe abstrata? Eu não posso ter objetos instanciados a partir dessa classe. Por quê? Teoricamente ela é uma classe incompleta. Eu não sou obrigado a implementar tudo. Por exemplo, se eu não quisesse implementar o método ligar, eu podia falar que ele é um método abstrato.
e deixar ele sem implementação nenhuma. E aceitar, porque eu não preciso de ter o objeto do tipo veículo, eu não consigo criar. Então agora eu vou fazer a classe motocicleta. Eu vou herdar de veículo. E mandar gerar. Então motocicleta extends veículo. Esse extends significa o quê? Que a minha classe aqui do lado esquerdo está herdando a classe do lado direito. Ou seja, motocicleta é uma subclasse de veículo. Faltou outro detalhe importante aqui, ó, veículo. Vou falar que ele implementa a interface e veículo. Perceba que a classe motocicleta vai começar a dar erro. Por quê? Na interface e veículo, eu coloquei a assinatura desses 4 métodos: acelerar, frear, ligar e desligar. A classe veículo está implementando apenas ligar e desligar. Ou seja, a classe automóvel tem que completar o restante do contrato assinado aqui na classe veículo. Então, pelo Eclipse, tem como conseguir importar a declaração desses métodos que estão faltando de forma automática. Então, eu vou segurar o Alt e o Shift, vou apertar o S, depois vou apertar o V. Eu vou implementar esses métodos aqui que estão definidos em iVeículo. Ele já marca para a gente o que está faltando para parar de dar erro. Então, eu tenho o método acelerar e o frear que ainda não foi implementado. Ele até vai jogar essa anotação aqui, override, que significa o quê? Do ponto de vista teórico, é a sobrescrita de métodos. Então, se eu salvar a motocicleta, já para de dar erro. Então, motocicleta eu só tenho o método acelerar e frear. Então, desse jeito aqui, pra gente já fica ótimo. Então, a classe motocicleta ficou sem nenhum ícone, porque ela é uma classe convencional. Então, agora vamos implementar a classe automóvel. Automóvel herda de veículo. E automóvel, ele já veio com os métodos que faltam, né, que estão definidos lá na interface veículo marcados. Isso aqui se dá por causa dessa opção que ficou marcada aqui, ó. Herdar métodos abstratos, ou seja, o que não foi implementado ainda, quando eu criar a classe, o Eclipse ele já vai criar essa classe com o espaço para a implementação desses métodos. Então, além dos métodos acelerar e frear, automóvel tem um atributo cor e o get e o set para esse atributo. Então vamos lá. E aqui vou mandar implementar o get e set de forma automática. Com isso, eu tenho já o escopo da nossa classe. Então, vou criar uma classe de teste aqui, para a gente poder fazer algumas coisinhas aqui. Vou chamar até de teste a nossa classe e vou falar que ela tem um método main, que é um método público, estático, retorna nada e tem um vetor de strings como parâmetro. Então, vou instanciar 2 objetos, um do tipo automóvel e um do tipo veículo. Ctrl Shift O organiza as importações. Então, vou criar um automóvel, veículo não, motocicleta. Ctrl Shift O novamente, organizar a importação. Eu consigo instanciar um objeto do tipo veículo? Vamos tentar aqui. Vou até organizar as importações, para vocês perceberem que aí está dando erro no momento da instanciação. Por quê? A classe veículo ela é uma classe abstrata, então não posso ter um objeto dessa classe. Tá? Então,
automóvel e motocicleta herdam de veículo. Então eu posso vir aqui, ó, veículo ponto calcular valor da venda, passar um automóvel ou passar uma motocicleta. Ou seja, aqui na minha classe veículo, quando eu fosse implementar esse método, eu poderia tratar o tipo. Ó, se for automóvel, eu faço um tratamento lógico. E se for motocicleta, a gente tem outro tratamento para calcular o valor. Tá? Então, implementei esse método estático aqui só para vocês verem que eu consigo invocar esse método sem que eu precise ter uma instância da classe veículo, ou seja, sem que eu tenha um objeto do tipo veículo. Aqui eu estou chamando o método diretamente na classe. Uma observação em relação a esse tipo de método. Como eu não dependo de instância, eu não consigo acessar os atributos. Por exemplo, eu não consigo fazer isso aqui, ó. Por quê? Essa palavrinha this refere-se o quê? A instância daquela classe que está sendo executada naquele momento. Tá? Então, como eu não estou a nível de objeto e sim a nível de classe, eu não tenho nenhuma instância em execução. Nos métodos que eu não tenho o modificador estático, eu consigo acessar qualquer atributo. Então, this placa poderia fazer qualquer manipulação em algum atributo da minha classe. Tá, então essa é uma diferença importante também de um método estático e um método de objeto. Então, senhores, essa primeira revisão eu queria mostrar apenas essa parte de estrutura de classes, como é que a gente cria a partir de um diagrama UML, né, e respeitando todas as limitações e configurações que a gente informa aqui no diagrama. Então é isso aí, até a próxima, galera!